preciosa! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, do Pod Chinelar. Sim, é o nosso podcast onde você recebe chineladas de lapidação. Para quê? Para que você possa recuperar aí o seu brilho, você que está com brilho perdido, que foi machucado por algum relacionamento, né? E hoje, o tema de hoje, ele tá sensacional. Mas antes de falar o tema para vocês, eu já quero trazer a nossa convidada maravilhosa que está aqui em todos os podcasts com a gente. Daia, seja muito bem-vinda. Oi, meus amores, oi, preciosas que estão nos assistindo ou nos escutando. Aí é um prazer enorme estar aqui. Estou muito feliz, Lid, de estar aqui de novo contigo para a gente gravar o nosso segundo episódio. E para quem está nos assistindo, né, a gente está em lugares separados, né, eu e a Lid, então nós estamos falando de países diferentes, olha que chique, né? Estamos falando aqui do Brasil e da Bolívia, a Lid está falando da Bolívia, por isso que nós estamos gravando, né, junto para quem está assistindo, só para a galera entender como é que é a nossa dinâmica aqui, né? Sim, não, o negócio aqui é internacional, né? A gente nem precisa disso, né? Gente. A Lídia é muito chique. E lembrando um detalhe muito, muito importante. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu comentário também, ativa o sininho ali para receber as notificações assim que a gente postar novos episódios. E algo super importante é que esse vídeo aqui, esse segundo podcast, ele é uma continuação do nosso primeiro. Então, se você ainda não assistiu o primeiro, assiste esse, né, Daí continua aqui com a gente, assiste esse. Isso. Aí depois você volta lá para pegar o início da história, para que você tenha aí todas as peças do quebra-cabeça, para você entender um pouco mais aí sobre a história da Daia, sobre como ela foi machucada pelo relacionamento, todas as dores que ela passou, as dificuldades. Então pode ser que você que está aí escutando a gente ou assistindo também esteja passando por esse tipo de situação, ou já passou, mas que ainda não sabe como resolver. Então, no episódio de hoje, a gente vai trazer um pouquinho mais sobre isso, né? Então, a gente vai falar sobre acender o seu brilho novamente. Então, muitas vezes a gente perde aquele brilho, né? Então, às vezes a gente se questiona, onde foi que eu perdi o meu brilho? Não se reconhece, se sente infeliz, sente que a vida está travada de alguma forma, né? Então, Daia, comenta aí pra gente um pouquinho sobre essa questão aí do que é, né, brilhar. O que é essa questão aí de brilho? Resgatar o seu brilho, né? Que a gente fala muito sobre isso, a gente falou no podcast anterior, então, novamente, né, para quem está nos assistindo, depois clica aqui em cima, vai lá dar uma olhadinha, né? E para quem não escutou, vai lá escutar o nosso primeiro episódio, que lá eu falei, né, o que era perder esse brilho, que a Lídia já trouxe algumas questões aqui, e o que é resgatar esse brilho. Eu acho que, sabe, quando a gente nasce, né, criança, a gente nasce com a sensação inata, assim, de que você é completa. Você não fica se questionando, né? Será que eu mereço ser amada? Será que eu mereço ser feliz? Será que eu nasci para ser feliz? A gente vem completa, a gente vem o nosso diamante a ser lapidado, né? Mas aí vão acontecendo situações, né, durante a nossa vida, nossa trajetória, lá na infância e depois, né, durante toda a nossa vida, que muitas vezes faz com que a gente seja lapidada de uma forma não tão, eu não quero dizer certa, né? Mas de uma forma que a gente não consiga ser realmente quem a gente é, que a gente perca, né, muito a nossa essência. Então, quando a gente fala em resgatar o nosso brilho, é você resgatar você mesma, resgatar as suas paixões, resgatar o seu entusiasmo pela vida, resgatar a sua reafirmação de valor, do seu valor. Porque eu acho, né, Lídia, que muitas vezes a nossa... como a gente se vê, o nosso valor, ele está muito distorcido por todas essas questões que a gente viveu lá na infância e durante a nossa vida. Então, a gente precisa resgatar o nosso valor. E quando eu falo com as mulheres, né, muitas chegam aqui com um valor muito baixo, né? Com uma autoestima muito baixa, né? Com o seu senso de valor muito baixo. Então, resgatar o seu brilho é você retomar isso, é o seu senso de valor realmente, sabe? Então, assim você consegue viver uma vida mais plena, sabe? Mas isso tem muito a ver com o quê?
com o que a gente falou lá no podcast anterior, como entender a sua história. Por isso que a gente está trazendo histórias aqui, né? Começamos com a minha, vamos trazer outras e tudo mais, mas para vocês já irem se identificando, já irem entendendo como fazer, de casa mesmo, já deixei tarefas lá no outro podcast, que era fazer uma listinha lá, né? Então vai lá fazer. Se você veio para esse podcast, já escutou, assistiu, já veio com a listinha. Se não, volta lá para fazer com aquela listinha das coisas que aconteceram na sua vida, como que você, de certa maneira, saiu daquela situação, ou se não saiu, o que, que você aprendeu ou não aprendeu. Então, já vem com essa listinha hoje, porque aqui vai ter muito ouro, aliás, muito diamante, né, Lidia? Eu só quero lembrar, se por acaso alguém caiu de paraquedas, pode ser que a qualquer momento aí desse podcast role chinelada. Então, assim, isso é verdade. E eu nem trouxe o chinelo hoje, gente, mas tudo bem. Já estejam preparados, porque a chinelada, independente se ela veio ou não, vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer. E é um podcast muito rico, né, Daia, que muitas vezes não é só ouvir ele, né? A gente vai trazer atividades, vai trazer tarefas, que é algo que as pessoas podem ir colocando em prática no dia a dia. E hoje, né, no final desse podcast, vão ter 3 dicas que quem está assistindo a gente ou ouvindo a gente precisa ficar atento, que tá sensacional. Isso aí. Tu comentou no episódio anterior toda a tua história, todas as dificuldades que você passou. E eu sei que tem um livro que foi muito importante nessa tua jornada. Me conta que livro que foi esse e de que forma que esse livro impactou aí na sua vida. Show. Gente, eu só vou pedir desculpa que de vez em quando eu tô tossindo, mas é porque faz um mês que eu tô com tosse, então volta e meia, né? Para quem estiver aí escutar uma tosse, né? No fundo sou eu, né? Mas enfim. Então, Lídia, eu tenho vários livros, né? Porque eu sou a louca dos livros, mas esse em específico realmente foi o livro que é o que hoje vai ser até bem tema desse podcast, para vocês entenderem também, né? Mas esse livro, ele foi muito importante na minha trajetória, né? Que é o livro O que Aconteceu com Você. É um livro da Oprah, né? Junto com o Dr. Perry, Bruce Perry, não sei se é assim, né, que se fala. Então, ele é um livro sensacional. Através dele eu consegui entender melhor a minha história, entender melhor onde foi que eu perdi o meu brilho, né? E, inclusive, ele é base para os meus atendimentos, para eu fechar o quebra-cabeça das minhas clientes e das minhas alunas. Porque eu sempre falo, nós vamos fechar o quebra-cabeça da sua vida. E às vezes falta uma pecinha, às vezes você sabe, às vezes não, e às vezes falta aquela pecinha que no podcast anterior também eu falei da pecinha que faltava para eu chegar no meu propósito de estar aqui falando com vocês. Então, por isso, de novo, né? Tem que ir lá dar uma olhadinha para entender também. Mas esse livro eu super indico, né? Eu indico para todo mundo. Eu falo que ele é uma terapia mesmo, sabe? Ele é sensacional. Então, assim, Daia, eu não sei por onde começar. Começa por esse livro, que ele é sensacional. E depois, se vocês quiserem também, vamos deixar o link dele aqui também, aqui abaixo, para você clicar ali, para entrar, para ver, né, como é que é esse livro. Mas realmente, eu vou falar um pouquinho dele aqui para vocês, para ajudar vocês que estão aí nos escutando, nos assistindo, a entender melhor sua história e a resgatar esse brilho maravilhoso que você já tinha, só você não sabia. É verdade. Vamos lapidar essa mulherada. Lapidar essa mulherada, isso aí. Ai, que bacana. E aí, bom, eu lembro que você estava falando ali da questão do quebra-cabeça. Eu vou falar por uma experiência minha. Assim, muitas vezes eu não sentia que faltava uma peça, mas eu sentia que eu não me encaixava. Quando você tenta fazer uma coisa e você chega num lugar, parece que não encaixava. Tentava fazer algo profissionalmente, parece que não encaixava. E eu acho que esse é um sentimento que está presente em várias mulheres, né? E ao longo da tua história eu vi muito disso. E o quanto a gente escuta de coisas, poxa, mas você vai mudar de novo? Mas se você não fazia isso, agora está fazendo outra coisa? Como assim? Quantas coisas você vai pular, vai ir fazendo ali até se encontrar? Será que não vai ser mais uma daquelas coisas que tu começa e não termina? Então, esse encaixe muitas vezes é um detalhezinho ali no autoconhecimento que vai impactar para que a gente consiga se recuperar
o nosso brilho, né? E poder se encaixar e montar as peças do quebra-cabeça, né? Com certeza. E assim, ó, quando a gente fala de resgatar o seu brilho, fazer esse encaixe, né? Montar o seu quebra-cabeça, a gente fala da sua história, né? Por isso que a gente trouxe a minha aqui. E quando a gente fala desse livro, tem uma história da Oprah que me marcou muito, né? E foi uma das histórias que mais marcou ela também. E que quando eu estava lendo aquilo, eu fiquei até com náusea, sabe? E me emocionei lendo a história dela. Mas ela conta que, imagina, a Oprah, né, uma mulher negra, que era pobre, que vivia com a avó, né, que cuidava dela, e a avó dela, ela era muito... Eu não sei se o termo é violenta, né? Mas a forma de educação, né? Que a gente tem até hoje essa forma de educação muito violenta, né? Que é na base da palmada, da chinelada, mas aqui a chinelada não é desse jeito, só para deixar claro para vocês, né? E ela contou a história dela, né? Que quando ela tinha mais ou menos 3, 4 anos de idade, no domingo, toda a família ia para o culto. Aquilo era como se fosse um evento na família, todo domingo, né? A família ia para o culto. E aí, a avó dela pediu para ela ir buscar no poço água, porque eles não tinham água encanada, né? Era água do poço. Imagina uma criança de 3, 4 anos ir até o poço buscar água, né? E ela buscou a água e, muito inocentemente, como uma criança de 3, 4 anos, ela colocou os dedos na água para brincar. E a avó viu aquilo pela janela. E quando ela viu aquilo pela janela, imagina, eles iam tomar aquela água, né? Sim. Quando ela chegou com a água, a avó perguntou para ela se ela tinha colocado a mão na água. E ela falou que não. A avó dela pegou e açoitou ela. De tal maneira, gente, de tal maneira, que quando ela colocou o vestidinho branco dela para ir para o culto, o sangue começou a verter no vestido. E aí, ela apanhou porque ela estava sujando o vestido de sangue. Então, gente, assim, ó, o que acontecia? Aí depois, né, a avó dizia, eu faço isso porque eu amo você. Eu faço isso, fecha se alegra, né? Não aconteceu nada, esquece isso. E aí, gente, como que foi o padrão dela? O padrão foi ela aprender a apanhar, aprender a precisar que calar a boca, né? E além de tudo, sorrir, fingir que estava tudo bem. Então, quando a gente fala do que aconteceu com você, o que aconteceu com a Oprah? Os próximos 40 anos da vida dela, o padrão era ela agradar as pessoas, ela fingir que estava tudo bem, ela estar ali rindo mesmo sem ter vontade. Ela era, muitas vezes, apanhar no sentido na vida adulta de ser agredida, ser abusada, porque aí muitas coisas aconteceram na vida dela e ela precisava o quê? Se calar. Né? Porque por causa daquilo que aconteceu lá na infância dela. Por isso que é tão bacana, né? E muitas histórias que são trazidas nesse livro dela, do próprio doutor e de clientes, enfim, das entrevistas dela, né? Que é para você entender o quê? Que aquilo que aconteceu lá atrás, que muitas vezes você não lembra, que foi o que aconteceu comigo, né, que eu trouxe no episódio passado, vai interferir em todos os teus relacionamentos na tua vida, seja eles familiares, seja eles no trabalho, seja eles no relacionamento amoroso. Então, no relacionamento amoroso, o que acontecia? Geralmente abuso, geralmente violência, que era aquilo que ela tinha passado, que era o padrão que ela conhecia, e ela ficava como? Quieta, né? Porque ela entendeu, desde criança, no seu padrão dela, que ela precisava ficar quieta, que ela precisava aceitar para agradar os outros. Então, imagina todo mundo que está aqui nos escutando, quantas coisas passaram, né, na infância. E eu acho que muitas pessoas, né, Lidy, devem estar se questionando assim, tá, mas peraí, nossa, essa história da Oprah realmente, gente, é muito forte, né, é algo muito forte. Mas eu não passei por coisas assim, né? Eu não passei por esse tipo de situação, de abuso, de violência excessiva, né? A minha família era tranquila e tudo mais. O mais bacana que eles trazem, né, nesse livro é o impacto, muitas vezes, de coisas que você não lembra, o impacto de coisas que não necessariamente foram traumáticas nesse ponto, mas que conseguem trazer para você, né, um padrão destrutivo, mesmo assim, na vida adulta. Então, o que eles trazem lá, né, Lidy? Aquela pessoa que ela teve uma infância em que tinha negligência, então lá eles trazem muito essa questão.
A negligência na infância, ela tem um impacto tão grande quanto um abuso sexual, quanto uma violência excessiva. Porque o que acontece? Imagina, Lídia, aquele bebê, né? Eu tenho um bebê, e que ele tem um cuidador, uma cuidadora, um pai, a mãe, a avó, e que quando ela chora, aquele cuidador vai dar carinho, dar amor. Mas às vezes ela chora e aquele cuidador, né, não é equilibrado emocionalmente, deixa ela chorando a criança, não, ou grita com ela, ou chacoalha ela. Então ela não tem um padrão, entende? Ela não tem um padrão de cuidado. Ela nunca sabe o que está por vir. Por isso que a gente fala tanto em rotina, né? Quando a gente tem um filho. Por quê? Porque a criança não sabe se regular, né? Depois eu vou explicar para vocês um pouquinho da estrutura cerebral, vocês vão entender melhor. Ela não sabe se regular, ela tá sempre no alerta, no medo, ela nunca sabe o que vai acontecer. E essa negligência, que às vezes é uma coisa assim, ai, deixa o bebê chorar para melhorar o pulmão dele, porque ele vai viciar. Gente, a criança não tem essa cognição, olha quanto doente, né? Por isso que a gente é doente na nossa geração, né? Porque tinha esse tipo de pensamento. Hoje, graças a Deus, a gente tem mais conhecimento, mas infelizmente a gente ainda vê o processo sendo repetido, por quê? Porque a gente repete padrão. Eu fui criada na chinelada, né? Então veio lá, às vezes eu recebia chinelada sem saber nem por quê, né? E quantas vezes hoje com meu filho eu teria vontade de dar uma chinelada nele? Por quê? Porque quando meu filho faz algo que me remete àquela minha criança interior que levou a chinelada lá, eu tendo a repetir o padrão. Então, claro, né, com o conhecimento que eu tenho, eu respiro para eu me organizar no meu cérebro, porque agora o meu racional está formado, da criança não, para eu poder, me regular, para eu conseguir regular o meu filho. Mas se essa criança nunca teve uma regulação, que é o adulto que precisa fazer isso, regular com o corpo, regular com o carinho, regular com a atenção, regular com a rotina, essa criança vem para a vida o quê? Desregulada. E aí vocês lembram, Lid, lá no episódio anterior, quando eu falei que eu tinha episódios em que eu sofria assédio e que eu não sabia me regular? Porque aquilo que aconteceu comigo foi lá com 3, 4 anos de idade, onde eu precisava que uma pessoa, um adulto responsável, me acolhesse naquela situação. E o que aconteceu? Não, né? Naquele caso, né, querida da minha mãe, do conhecimento que ela tinha na época, né, ela gritou, ela fez um escândalo, e aquilo na verdade ficou na minha mente, né? E ela não me regulou. Então eu não fui abraçada, eu não fui acolhida, eu não fui vista, né? Apenas ficou o grito, ficou, né, aquilo tudo. E eu vim para a vida como? Quando acontecia uma situação não que me remetia, porque o trauma em si eu não sabia, né? Mas ia lá naquela caixinha, aquilo era um gatilho, né? Aquilo era um gatilho que deflagrava, né, a minha reação ou exagerada ou de travar, né? Então, ou você trava ou você tem uma reação exagerada. E assim, ó, Lídia, eu vou dizer para vocês, esse livro que eu estou falando, coisas que eu estou trazendo aqui nesse livro, esse livro é para você adulto, para você se entender, é para você que é pai, que é mãe, para você se entender seu filho, para você que é educador, inclusive. Porque o que acontece, né, Lídia? Muitas vezes a criança, ela tá na escola, e ela tem gatilhos na escola que fazem ela ter essas reações descontroladas. E aí o que acontece? Essa criança é agressiva, essa criança tem TDAH, essa criança... E aí vem N questões que, na verdade, não tem nada a ver com aquilo. É você entender o que essa criança passou para entender o que é gatilho, né? Que deflagra isso, às vezes, em sala de aula. Então, Lid tem um exemplo lá que também me marcou, que foi de uma criança que eles vinham acompanhando, o doutor, né, vinha acompanhando o doutor Perry, e essa criança tinha passado por um abuso pelo pai. Então, o pai tinha abusado dele quando ela era criança. E aí, claro, ele tinha comportamentos, né, de muito alerta, de muito medo, principalmente com homens. Mas, enfim, ele estava seguindo a vida dele na escola, indo tudo mais ou menos bem, até que ele começou a ter muito embate com um professor em específico. E o professor, ele era sensacional, era atencioso, querido, mas ele começou a ter muito embate com esse professor, começou a ser agressivo, e esse professor, claro, começou a fazer o quê? O que acontece? Esse professor começa a também ser...
não digo mais agressivo, mas ele começa também a ficar mais assim com aquela criança, não dá tanta atenção, ele é agressivo. Exato. E aí, o que eles descobriram? Veja bem, Lid, esse professor usava o mesmo desodorante que o pai que abusava do menino usava. Então, aquilo era... Ele não gostava do professor, entende? Mas ele não sabia por quê. Porque quando questionava para ele, por que você não gosta? Por que você é agressivo? Ele não entendia por quê. Não existia uma razão racional, né? Vamos dizer assim, para ele agir daquela forma. Então, como ele sentia o perfume do desodorante desse professor, que era o mesmo do pai que abusava dele, aquilo era um gatilho que ele não sabia e deflagrava a agressividade, o medo, ele tinha medo, ele reagia àquilo. Então, gente, começa a pensar, você que está aí nos escutando, nos assistindo, que gatilhos podem ser. Podem ser uma fala, podem ser uma frase, podem ser um toque, pode ser um cheiro, pode ser um lugar, pode ser N coisas. Então, aquilo deflagra. Então, muitas vezes, o que acontece, né? Sem conhecimento disso em sala de aula. Esse aluno é agressivo, ele precisa buscar, claro, sempre a ajuda de terapia é maravilhoso, é aconselhável para entender isso também, mas muitas vezes até os próprios profissionais, né, da psicologia não entendem direito toda essa questão do trauma. Então, tudo isso a gente precisa o quê? Entender. Você está vendo como é importante a gente saber o que aconteceu com você? E aí, Lídia, eu acho, essa frase, para mim, ela é muito maravilhosa. Porque o que acontece? Geralmente a gente pede para as pessoas assim, qual é o teu problema? Né? E qual é o teu problema? Parece, assim, ser muito carregado de julgamento. Né? Poxa, tem um problema. Agora, quando eu falo o que aconteceu com você, a coisa muda de figura, né? Me parece que eu me torno uma pessoa mais empática, eu consigo analisar melhor e você também consegue se abrir melhor. Então, Lid, essa pergunta, por isso que eu digo que eu uso nos meus atendimentos. Quando eu digo o que aconteceu com você para as minhas clientes ou para as minhas alunas, geralmente coisas que elas nunca falaram em terapia, por exemplo, abuso, né? Que muitas vezes ela não falou em terapia, ela consegue se abrir comigo, é por causa desta pergunta. Sim. Tipo, olha a empatia da pergunta, o que aconteceu com você? Não é qual o teu problema. Faz sentido aí, Lid? Nossa, eu tô aqui pensando, desde o momento que tu começou a falar ali da Oprah, da história dela ali, da história de infância dela, coincidentemente, ontem eu assisti um vídeo e nesse vídeo a mulher estava falando exatamente sobre formas como a gente aprende a dar e receber amor. E ela estava trazendo uma história bem semelhante, sabe? De pessoas que passaram por violência, onde o pai batia e dizia, olha, eu tô te batendo, mas é porque eu te amo, tô te batendo que é para o teu melhor, ou tô te xingando que é para o teu melhor, né? Essa coisa agressiva. E aí, passa quantos anos, né? Desde que o indivíduo é criança até a fase ali de adolescência, fase jovem, enfim, ouvindo. Então, essa repetição, ouvindo que a pessoa briga por amor, a pessoa te bate por amor, a pessoa te xinga por amor, o que você vai fazer? Vai levar para sua vida esse comportamento. Então, quando eu for amar alguém, eu vou bater na pessoa, eu vou machucar ela, eu vou agredir ela, eu vou falar palavras ácidas para ela. E na concepção dela, ela tá achando que isso tá certo. Por quê? Porque ela veio de anos ouvindo isso. Só que você começa a perceber que a forma de amor dela é essa. Quer dizer que é a correta? Não, quer dizer que foi o que ela aprendeu. Então, exige um exercício da gente de perceber, né? Escrevendo a nossa história é algo que vai ajudar muito. Muito! Né? Lid, parece que tu leu esse livro, porque lá dentro tem uma história de um rapaz, né, que ele batia na esposa e aconteceu uma situação, assim, muito pequena, e ele bateu tanto que ele matou a esposa. E ele, é óbvio, ele falava, o que ele fala lá, né? Eu amava a minha esposa mais do que tudo. Só que quando eles foram ver o que tinha acontecido na infância dele, era bem isso que você trouxe. O pai dele batia tanto nele, e dizia, eu estou batendo em você porque eu te amo. Eu estou batendo porque eu te amo. Então, ele repetiu aquele padrão, e gente, assim, ó,
vocês repetem, nós repetimos o padrão sem ter consciência. Quando você percebe, você está repetindo o padrão. Então, isso é muito, assim, a autoconsciência, né? Ela é fundamental nisso. Então, assim, por isso que eu disse no outro, né? Falei no outro podcast, escreva sua história. Agora nós vamos melhorar isso. Escreva as situações que vocês passaram na infância. Né? Coisas como negligência, coisas como você escutou. Ah, você não faz isso correto, só teu irmão que faz, a tua prima que é melhor, aquelas comparações, né? Então, essas comparações fazem com o quê? Que a gente venha para a vida adulta se sentindo, né, nunca boa o suficiente, sempre se comparando com as pessoas. Então, é o padrão. E quando a gente fala em relacionamento? Quando a gente fala em abuso, quando a gente fala em traição, eu atendo muito relacionamento abusivo, né? Porque sou especialista em relacionamento abusivo e tóxico. Sim. Não é a mesma coisa, gente. Tem muita coisa errada aqui na internet, se vocês buscarem. Podemos fazer um podcast só sobre isso. Mas o que acontece? Veio uma cliente minha em um relacionamento abusivo, né? E graças a Deus a gente conseguiu tirar ela desse relacionamento. Ele tentou matar ela, e muitas questões ali que eu fui até... eu meio que polemizei, assim, até pela questão judicial, assim, e deu muita coisa, né, esse caso. Mas hoje, graças a Deus, ela está livre e está num outro relacionamento. Mas quando a gente foi aprofundar, o que acontecia, né, lá dentro da casa dela? Ela foi negligenciada, ela foi abusada, o pai, a mãe, o pai viram o abuso e não fizeram nada, né? Então, o que ela repetiu na vida dela? Relacionamentos abusivos. Então, assim, eu só atraio traição, né? Então, eu tenho uma outra cliente minha aqui. Além dela ter a dor existencial dela como a traição, isso a gente pode fazer um outro podcast, que aí vem a questão toda de análise e tudo mais, né? Das suas dores emocionais. Então, quem quiser saber mais sobre quais minhas dores emocionais, de onde veio isso, que a dor existencial, não emocional, desculpa, existencial, que é aquilo que você traz lá da infância, né? Então, a dor dela já era traição, né? E aí, o que aconteceu? O pai dela era o herói dela, mas o pai dela, ela viu o pai dela traindo a mãe dela. Ela descobriu quando criança. E ela não contou aquilo, né? E ela via isso e tudo mais se repetindo, até que eles acabaram se separando. E para piorar ainda tudo mais, o pai dela colocou a culpa nela da separação, na própria criança, né? Porque ela já sabia e tudo mais. Então, vocês imaginem o que ela traiu nos relacionamentos dela na vida adulta agora. Só traição. Padrão. Só traição, né? Então, assim, quando começamos a ver toda a história dela e tudo mais, né? E todas as coisas que elas precisavam enxergar, né? Porque ter consciência, ter clareza é o primeiro passo da mudança. Então, eu espero que você que esteja aqui nos escutando, seja mulher, seja homem, comece a identificar as coisas que você passou. Porque muitas vezes a pessoa diz, mas isso nem vai dar nada. Vai dar, né? Principalmente por quê? Porque, principalmente quando criança, o nosso cérebro, o nosso racional não está formado. Gente, eu não lembro direito a idade, mas se eu não me engano, para não trazer bobagem aqui, mas eu acho que é com 20, 21 anos que o nosso racional termina de se formar. Que é a parte superior, o córtex aqui, né? Então, imagina, por isso que a criança, quando tem 5, 6 anos, ela atravessa a rua correndo, mesmo que você fale 20 vezes, não faça isso, porque ela não tem esse racional formado para entender aquilo é perigoso, tem que olhar para um lado, para o outro, né? Isso vai se formando depois. O nosso cérebro, ele se forma, gente, como se fosse um triângulo invertido, tá? Começa aqui de baixo, que é onde vem. Eu não vou falar assim em termos técnicos para vocês, porque eu quero que seja da forma mais simples possível. Mas assim, eu tenho lá o meu tronco cerebral, que dele é responsável por temperatura, respiração, essas coisas. Aí depois vai se formando o diencéfalo, que daí vem ativação, sono, apetite, movimento. Aí começa a vir o sistema límbico, que é emoções, é vínculo, criação de vínculo, recompensa. E depois o córtex, o racional. Só que o que acontece? Tudo é processado no nosso cérebro de baixo para cima. Da parte não, vamos dizer assim, não inteligente. Quanto mais para baixo, menos inteligente, entre aspas, é o cérebro mais primitivo, né? Até chegar em cima. Então, aquela criança que sofreu abuso, negligência, violência, e ouviu essas coisas, muitas vezes essas coisas que os pais falam assim, meio sem pensar, ela se encaixou lá embaixo.
Aí a criança, você não regulou, não foi um adulto que regulou essa criança não sabe se regular. Quando acontece qualquer gatilho na vida adulta, o que acontece? Desliga todas essas áreas do cérebro de cima e vai lá para baixo. Porque o cérebro, ele foi organizado para agir e sentir antes de raciocinar, entende? Sim. E aí, o que acontece? Eu me desregulo. Então, lembra que no podcast anterior eu falei daquilo que eu me desregulava? Por quê? As camadas de cima do meu cérebro, simplesmente, elas desligavam. Eu ia lá para o cérebro primitivo com um gatilho e a minha reação era exagerada porque eu não sabia me controlar. E aí que vem a questão de drogas, né? Drogas, abusos e outras coisas assim, vícios. Porque como a pessoa não consegue se controlar, ela vai achar algo para se controlar. E lá dentro do livro tem uma frase de um rapaz que tinha envolvimentos com droga, e ele falava assim: eu não me drogo para ficar melhor, para ser feliz. Eu me drogo para me anestesiar da vida que eu tenho. Caramba. Entende? Eu me anestesio, porque eu não consigo me regular. Eu preciso fazer alguma coisa para me regular, porque a gente sempre busca o equilíbrio. E aí eu vou para onde? Para coisas não saudáveis. Né? E aí isso pode ser droga, pode ser relacionamentos abusivos, pode ser traição, pode ser vícios em pornografia. Lide, isso abre um campo, assim, de coisas que podem acontecer na sua vida gigante. Já estou anotando aqui, porque com certeza esse vai ser um tema de um próximo podcast. E aí eu até queria trazer daí uma história, tipo, muito, muito clichê, assim, muito antiga, que provavelmente todo mundo aqui já ouviu, mas é aquela história do frango na forma, que tinha que cortar ele para caber na forma, e a avó fazia, a mãe fazia, a filha fazia, e passou anos acontecendo isso, né? E aí, no fim do, né, no negócio, no andar da carruagem, foram questionar o porquê tinha que cortar todo o frango para botar na forma, enfim, achavam que era um ritual. E na verdade é porque na época da avó a forma era muito pequena, o forno era pequeno, enfim, para poder caber. E sem questionar, isso foi se repetindo. E é exatamente isso que muitas vezes acontece com a gente, né? E eu vejo também que às vezes muitas mulheres estão passando por dificuldades no relacionamento, enfim, que estão naquela fase que a gente comentou na semana passada. E como que foi para ti, Dayana, essa questão do seu relacionamento? Tipo, para te sair disso, para te resgatar esse teu brilho. Então, porque quando quem acompanhou o podcast lá, nós paramos na parte da vitimização. Né, na vitimização, naquela que eu precisava encontrar um vilão para aquilo tudo que estava acontecendo na minha história, né? E aí o que aconteceu? Tanto que eu parei de atender, né, as mulheres por um tempo, porque eu já comentei lá naquele podcast, eu não me sentia íntegra, né, em atender ela e falar em você tem que resgatar o seu brilho, ser essa mulher poderosa, e o meu brilho tinha escapado ali, né? Foi engraçado porque eu, na minha vida, Lid, eu tive muitas repetições de padrão de traição. Todos os relacionamentos que eu tive esse padrão. Quando eu estava casada, eu já tinha consciência disso quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a fazer minhas formações, e eu pensei, nossa, agora eu consegui quebrar esse padrão, né? Quebrar esse padrão. Então, quando veio, né, tudo aquilo que aconteceu relacionado a isso, eu falei, gente, a primeira coisa, fui no fundo do poço, me vitimizei, fiz todo aquele processo que todas nós fazemos. A questão é, não fiquei lá embaixo. De novo, você fica lá embaixo cavando o seu buraco ou você sobe. Aí, com a conscientização, busquei mais informação, mais formação, né? Para quê? Para eu entender que esse padrão ainda estava se repetindo na minha vida. Por que esse padrão estava se repetindo na minha vida? E aí veio o livro. E aí veio eu entender os padrões que estavam acontecendo lá desde a minha infância, do abuso, né? Daquela questão que você tem um abuso na infância, vai acontecendo outro depois, você vai tendo um abismo em camadas, que a gente chama, isso dá tema para outro podcast também. E aí eu comecei a ter consciência que eu tinha coisas ali ainda a serem descobertas, né? Como que eu ia me resgatar de verdade? Como que eu ia fazer, né? Foi aí que entrou esse livro. Foi aí que eu comecei a colocar na listinha todas as coisas que eu tinha passado lá, todas as negligências que eu havia sofrido, né? E, de novo, nós não estamos aqui falando isso, de novo não, só para deixar vocês bem claro para vocês. Os pais de vocês não têm culpa disso,
né? Não tem culpa disso. Por quê? Porque eles não tinham conhecimento na época, eles faziam o melhor que podiam fazer com a realidade que eles tinham. Hoje, com todo o conhecimento que a gente tem, é fundamental nós estarmos aqui falando sobre isso, né? Para você entender o que você passou. Aí você vem para a vida com a sua criança interior ferida e você age como ela o tempo inteiro, você não age como adulto. Então, você ter clareza daquilo que aconteceu com você lá atrás faz você mudar a sua reação agora na vida adulta como adulto. Mas a maioria de nós age como criança ainda com aquilo lá, ainda querendo ter a atenção que você nunca teve, você foi negligenciado, aí vai no relacionamento e carente, dependência emocional e tudo mais. Então, essa consciência foi fundamental para mim, para eu entender, opa, peraí, continua ainda com esse padrão, eu não tenho um vilão na minha vida, entende? O vilão, na verdade, sou eu mesma. Então, lutar contra você e contra os seus padrões é muito difícil. Só que olha que interessante, quando você quebra o padrão, você quebra o padrão para as outras pessoas da tua família. Então, eu preciso quebrar esse padrão porque eu tenho um filho. E esse filho precisa vir para a vida olhando de uma forma diferente. Né? Então, foi aí o processo de lapidação mesmo, para eu entender melhor, para buscar mais explicação. E foi aí que esse livro me ajudou muito a entender. Né? Eu já sabia um pouco da minha história, eu já tinha lá a história do abuso, né? Mas tinha muito mais coisas ali. E aí que eu comecei a me identificar nas histórias, comecei a me identificar nas coisas que aconteciam, e fui lá para minha listinha. Gente, é tão poderoso isso, para você que está nos escutando, nos assistindo, né? É tão poderoso isso, de você pegar um papel e escrever, e tentar com o tempo, analisar que cenas que você lembra. Porque tem muitas pessoas que não lembram de nada, né? Muitas pessoas dizem, eu não lembro da minha infância. Isso também é uma forma do cérebro de proteger você. Às vezes aquilo é tão dolorido que acaba sendo apagado da sua memória como proteção. Mas isso não quer dizer que não esteja lá, né? Porque imagina, o trauma, o que acontece, né? O trauma é como se ele fosse... existem as informações no nosso cérebro tudo em caixinhas, né? E o trauma, ele fica numa caixa preta, né? Não processada. A gente processa as informações e, às vezes, duas pessoas passam pela mesma situação, para uma foi super traumática, para outra não, né? Aí vem tudo, a percepção e tudo mais. Mas aí, para aquela que aquilo foi um trauma, aquele trauma vai lá numa caixinha preta, que é aquilo que não foi processado. E aí, quando vem um gatilho, né, você age daquela forma. Então, pode ser que você não lembre nada da sua infância. E aí, gente, meu Deus, agora vem uma dica, assim, ó. Nesse podcast, é o diamante agora. Pode ser que você não lembre nada da sua infância. Caneta na mão aqui, Daya. A Lídia já pegou a caneta aqui para quem está nos escutando. Eu já estou com papel e caneta aqui. Comece a perceber. Podcast, né? Isso aí, comece a perceber quais situações te desviam. Qual situação, às vezes, a pessoa falou uma frase, nossa, você ficou pé da vida, reagiu de uma forma agressiva, depois se arrependeu. Aquilo tem algo a falar para você. Uma comida, um cheiro, um lugar, né? Então, eu tenho lugares que, por exemplo, eu não sabia, mas um lugar que eu ia e aquilo me dava arrepio, eu não conseguia ficar naquele lugar, depois eu fui entender por quê, né? E eu não sabia. Então, assim, o que faz você reagir de forma exagerada ou travar, né, Lidy? Ou travar. Ali você tem respostas, entende? Ali você sabe que tem gatilhos. Então, você sabendo, às vezes, o gatilho, que aquilo faz você deflagrar aquilo, né? Você já consegue evitar certas coisas. Evitar certos ambientes, evitar certas situações e evitar também certas pessoas, né? Eu fui anotando alguns pontos daí que eu queria te perguntar. Por exemplo, existem alguns comportamentos que muitas vezes a gente tem no nosso dia a dia, e aí eu quero saber se pode ser relacionado a coisas que aconteceram na infância, sobre essa falta de amparo emocional, sobre essa negligência. Coisas como carência excessiva, que muitas vezes tu vai para um relacionamento, tipo, tu quer estar com a pessoa o tempo todo, não fala com ninguém, abandona teus amigos porque eu quero você só para mim. Coisas, por exemplo, como procrastinação. Então, você, eu não vou fazer isso hoje, vou deixando, se enrolando. Às vezes eu vejo, por exemplo, até pessoas que... um pouco mais profundo, assim, tipo,
comer só coisas gostosas, assim, sabe? Tipo, chocolate, doce, gordice, essas coisas mais que tem um padrão mais de criança. Você acha que esse tipo de coisa tem a ver com coisas que aconteceram lá atrás? Ai, tudo, Lid, tudo, assim. Olha, carência excessiva, por exemplo, né? Como você trouxe lá. Você imagina uma criança e ela foi muito negligenciada, ela não teve a atenção, o carinho dos pais, né? Você veio para a vida, o que a gente fala da criança interior ferida? Aquela que foi negligenciada, não teve amor, não teve, enfim, N coisas, ela vem para a vida e ela quer o quê? É uma necessidade do ser humano. Existem 6 necessidades básicas do ser humano. Uma delas é pertencer, é ser amada, é se sentir amado, né? Então, o que acontece com essa pessoa? Ela quer ser amada de alguma maneira, ela quer ser validada. Por isso que muitas vezes eu falei até no episódio anterior, quando as mulheres elas precisam ser validadas às vezes numa decisão, ela não consegue tomar a decisão sozinha. Porque quando aconteceu comigo, acho interessante falar isso para vocês, né? Quando aconteceu comigo, isso tudo que aconteceu e que foi muito contra os meus valores, eu entendi que aquilo não era para mim, que eu já estava repetindo um padrão, né? Então isso já foi o sinal de atenção para mim e que aquilo era fora dos meus valores e eu não queria mais repetir aquilo para mim. Mas eu não contei isso para ninguém. E eu tomei a decisão sozinha. De me separar naquele momento, né? Tanto que quando eu contei para as pessoas, quando eu comecei a contar para as pessoas, né, para minha família, para os meus pais, foram as primeiras pessoas, né? Eles tomaram um choque. Eu lembro uma amiga minha, uma das minhas melhores amigas, que ela tem salão. Eu fui lá fazer cabelo e eu falei, amiga, eu tenho uma coisa para te contar. E ela falou assim, você tá grávida? Eu falei, não, eu vou separar. Ela falou, oi? Como assim? Como assim você vai se separar? Eu não falei para ninguém, Lid. Eu tomei a minha decisão baseada no que eu sentia, nos meus valores, no que tinha me ferido. E o que acontece com a maioria das pessoas? Já sai falando para os amigos, para a família, para tudo mais, para quê? Para ter uma validação. Para a pessoa dizer assim para ti, não, isso mesmo, você tem que fazer isso, tá certo? Ou não, onde já se viu, não faça isso. E aí aquela questão, sabe, de você chegar ao ponto de você tomar suas decisões, arcar com as consequências dela, vem muito de se autoconhecer. Eu não fazia isso, Lídia, eu precisava da validação das pessoas antes. Da onde que vinha isso? Lá da infância, porque tudo que eu fazia nunca era bom o suficiente. Então, eu sempre achava que as minhas decisões nunca eram corretas. Eu sempre precisava de alguém para me ajudar a tomar as decisões. E quando a gente precisa dos outros, de novo, eu falei lá, lembra uma chinelada lá de amor, né, do Dária? Que eu falei que você entrega a caneta da tua vida para outra pessoa. E eu resolvi que eu deveria reescrever a minha história sozinha. Eu não falei para ninguém. Foi um choque para todo mundo. Porque como assim do nada? Não foi do nada, mas eu tomei a decisão sozinha, que já deveria ter tomado há muito tempo. A traição, gente, nem ela deflagra o quê? Já não estava bem, né? Já não estava algo bem. Mas eu percebi aquilo e não tomava. E aí vem mais um diamante dessa live. Eu não tomava decisão, né? Pelo medo do julgamento, pelo medo, enfim, de questões. Quando você não toma decisão na tua vida, os problemas tomam decisão por você. E a traição foi o quê? O que foi a traição para mim, Lidy? Foi o problema tomando a decisão por mim. Chegou um problema e eu falei, não, agora eu vou me decidir, então, o que fazer. Entende que eu precisei ter um problema para decidir? Então, eu espero que você que esteja nos assistindo, nos escutando, não espere ter um problema para decidir por você, porque, claro, isso vai ferir você. Isso vai ser dolorido, né? Mas, claro, toda essa consciência que eu fui trazendo com o tempo, né, Lidy? Mas eu acho tão importante você tomar consciência de tudo isso e saber que você não precisa de validação. As mulheres chegam sempre nas caixinhas de pergunta querendo validação. Ai, olha, meu marido fez isso, eu me senti super mal, o que você acha? Se você se sentiu mal, você tá querendo validação do quê? Se te feriu, você não tá louca. Falei isso no outro episódio também. Entende? Então, tudo vem de lá, Lidy, sabe? Por exemplo, uma mulher que ela é super bem sucedida, trabalha no escritório, faz projetos. E aí ela fez um projeto e mostrou pro chefe dela, e o chefe dela ligou e disse assim, olha, tá muito bom o projeto, mas vamos mudar algumas coisas.
ela desliga o telefone e começa. Meu Deus do céu, tá vendo como eu sou burra? Tá vendo como eu não consigo fazer nada certo? Só que, gente, ela não escutou o que ele falou. Isso é muito bom, projeto. Temos que fazer algumas mudanças, né? Da onde que veio isso? Da onde que veio isso? Não era ela adulta ali, lá da infância, quando ela fazia as coisas e o pai dela dizia: você não fez mais do que a sua obrigação, você pode fazer melhor. Não tá tão bom assim. E aí, ela vem para a vida adulta com tudo isso. Então, carência, não achar que você é bom o suficiente, procrastinação, comer em excessivo, aí vem toda a questão, né, de você comer os seus sentimentos, para você que está engordando aí, né, principalmente acontece muito depois da traição, depois da separação, algumas questões, né, ou durante o relacionamento, porque você não pode falar o que sente, está sendo machucada, você precisa comer para preencher um vazio existencial que você tem, você não consegue falar. Então, assim, nossa, isso dá tema para mais um podcast, né, Lid? Meu Deus do céu, é muita coisa. Eu já vou fazendo aqui as minhas anotações, as ideias para os próximos. Quem estiver escutando ou assistindo a gente, vai botando seus comentários aqui embaixo também. Se tem algum tema que é muito importante, que você sente que você quer buscar mais conhecimento sobre isso também, põe aqui embaixo. E aí eu estava aqui pensando sobre o que você estava falando, sobre a gente escrever ali os pontos, né, que tiram a gente do nosso compasso, assim, que aquela reação exagerada sobre algo. E existem níveis de consciência. Existe aquele nível que você não tem nem ideia do que acontece, tu nem se percebe tendo esse tipo de reação. Existe um momento que você começa a perceber, né? E o exercício é justamente esse, né? Fazer as anotações para começar a se perceber. Porém, muitas vezes, a mulher pode ser que ainda não tenha recurso, né? Daí para conseguir lidar com isso, puxar aquele emaranhado de fios ali e conseguir desenosar sozinha. Por isso que é tão importante a gente buscar o auxílio de um profissional nesse momento, porque nem sempre a gente tem preparo para todas as coisas, né? A gente tem sei lá, aconteceu alguma coisa, a gente vai no médico, um especialista de estômago, de pulmão, de coração, de não sei o quê. Mas não é comum a gente cuidar dos nossos sentimentos, das nossas dores, todos os sentimentos que a gente veio falando até agora, né? Muitas vezes a mulher tá sentindo alguma dessas coisas e são sintomas dela ser machucada pelos relacionamentos, né? E assim, aí estamos falando em relacionamentos amorosos, relacionamentos familiares, a gente falou muito da infância, do relacionamento familiar, né? Por quê? Porque às vezes a gente acha, eu achei, né, também, que tudo começou com um relacionamento ruim, com um relacionamento tóxico, abusivo, né? Aquilo foi o trauma principal, mas quando a gente vai entender a sua história, você vai ver que aquilo, na verdade, foi uma sequência de padrões que você viveu. Então, para você, por que é tão legal, eu acho, esse podcast para quem está nos escutando, e é bem no nível que você falou de inconsciência, né? Nós estamos tentando trazer um pouquinho de consciência para você. E se você se identificou em alguns pontos aqui, se você conseguiu, faça a lista, escreva a sua linha do tempo, coisas que marcaram você, uma cena em específico, pode ser uma cena, sabe? Já vai trazer para você um pouco de clareza para você buscar mais. Buscar um profissional, a gente negligencia demais, Lid, sabe? A nossa vida. E quando você negligencia isso, todo o resto, ele vai por água abaixo, entende? Então, às vezes, a pessoa está falando, porque a minha vida financeira. Tenha fique atenta se a sua vida financeira também está dessa forma, porque também pode ser ali de outras coisas que você passou. O que você viu lá na sua família? Só era escassez, dinheiro, né? Todas aquelas crenças que a gente sabe, né? E olha, lembrei de uma crença minha aqui que eu tenho que trazer, trago nas palestras, e eu tenho que trazer aqui para vocês, porque foi uma das coisas também que eu pensei, assim. Eu era filha única, né? O meu pai trabalhava direto e a minha mãe comigo no interior, tendo que lidar com um monte de coisas, né? Quem é do interior sabe, né? Lidar na lavoura, com vaca, de leite, essas coisas eradas, tudo, né? E a criança aqui terror, né? Tocava terror, né? Ou seja, eu era uma criança saudável, não tocava o terror. Mas, enfim, a minha mãe, coitada, né? Não conseguia lidar com o terrorzinho dentro de casa, aprontando, fazendo entendeu, né? E aí, o que ela dizia?
sem pensar. Por isso, gente, quem está nos escutando aqui. Ela dizia, Daia, você só nasceu para incomodar. Para de incomodar. Você está incomodando, você está incomodando. Para de incomodar, você só nasceu para incomodar. Faz poucos anos, Lid, que eu descobri que eu não nasci para incomodar. Aquilo ficou tão forte dentro de mim que eu tinha dificuldade, então, muitas vezes, de pedir ajuda, porque eu não queria incomodar as pessoas, entende? E muitas vezes, quando eu não gostava da pessoa, eu incomodava ela, entende? Porque, afinal de contas, eu nasci para incomodar, né? E aí, muitas questões, assim, depois da minha separação, porque, claro, a família sente, né? E aí você tem que lidar com o peso da tua escolha. E eu tive que lidar com esse peso da minha família, ficar sentida com tudo, porque ninguém casa para se separar. E a família, ela põe todas as expectativas naquilo. Eu, como filha única, né? E aí eu quebrei as expectativas dos meus pais, né? E houve um momento, quando eu estava mais no fundo do poço, que eu vi meu pai muito triste por causa disso, né? Meu pai, assim, ficou muito triste por causa disso. E me vi muito sozinha. E aí eu pensei, nossa, eu estou novamente incomodando meus pais com a minha decisão. E aí eu tive que tomar consciência de novo que eu não sou responsável pelas escolhas também dos meus pais. Então, se ele escolheu encarar dessa forma, eu não posso fazer nada. Eu preciso seguir a minha vida e arcar com as consequências da minha escolha. Né? Foi até um momento em que eu falei com o meu pai. Eu falei, pai, você prefere que eu vá para a vida, seja feliz, né? Ou eu agrade o Senhor e seja totalmente infeliz. Então, eu vou morrer. Eu vou morrer por dentro. Eu vou realmente, literalmente, apagar todo o brilho que eu tenho. E aí ele falou, aí foi que ele entendeu, né? Aí ele falou, não, realmente, Daia, eu quero que você volte a ser a Daia que você era, porque você não é mais a Daia que você era. Então, assim, às vezes você tem que ter uma conversa um pouco mais difícil com as pessoas que você ama e que estão, às vezes, lhe fazendo mal. Sim. Para elas entenderem o posicionamento, sabe, Lidia? A gente tem que fazer uma live só sobre isso, né? Mas muitas vezes você se posicionar diante das pessoas sobre as suas escolhas. Você não tem que explicar, né? Mas às vezes com os teus mais íntimos, né? Você tem que só deixar claro para eles que a escolha é sua, você vai arcar com aquelas escolhas. Né? E muitas vezes, porque o que acontece? A mulher não consegue validar suas escolhas e não consegue arcar com as suas escolhas. Porque para isso, claro, né, Lidy, precisamos ter um pouco mais de desenvolvimento. Por isso que é interessante você buscar, às vezes, ajuda para isso. De um profissional, né? Seja eu, seja outro profissional, que ajude você a entender, a se posicionar, né? Resgatar o brilho é principalmente se posicionar. Porque quando você se posiciona, você mostra quem você é de verdade. Gente, é libertador, Lid. Você tomar as suas próprias decisões. É libertador. Gente, eu tenho que me emocionar. É libertador você tomar as suas decisões por você própria e dizer, não, eu escolhi esse copo aqui. É meu esse copo. Eu que escolhi. É meu. Sabe? E quando você faz isso com outras áreas da sua vida, áreas importantes, né? Porque essa decisão, claro, né? Eu tive que organizar toda a questão do meu filho e tudo mais, mas é libertador, é maravilhoso. E quando eu tenho clientes ou alunas minhas que falam, hoje são processos, né? Hoje eu me posicionei uma coisa simples, mas ela vem radiante, que ela conseguiu dizer não. Entendeu, Lídia? Porque nós mulheres não sabemos dizer não. E daí, quando ela diz o primeiro não de forma assertiva, porque isso a gente ensina, né? Sim. Aí ela me diz, meu Deus, eu falei não, eu não me senti mal, e eu não magoei ninguém, tá tudo bem? Tá tudo bem. É libertador, Lídia, é libertador. Daí eu tenho 2 pontos aqui que eu anotei. Eu vou anotando, você vai falando, eu vou tendo ideias, tem perguntas para te fazer. E sobre a questão de posicionamento. E tem duas, né? A de posicionamento. Uma vez eu escutei uma frase e eu levei muito tempo para entender. Que é o seguinte, as pessoas fazem com a gente o que a gente permite. Quando eu escutei essa frase, primeira vez caiu assim como uma bomba. Eu fiquei pensando, como assim? Tipo, eu não permito as pessoas serem grosseiras comigo, fazerem o que elas fazem e elas continuam fazendo. Era assim, a primeira reação que eu tinha ao ouvir isso. E foi muito tempo para mim começar a perceber que os meus comportamentos, o meu não posicionamento
fazia com que as pessoas agissem daquele jeito. Ou seja, aquele posicionamento permitia. Então, ela, querendo ou não, elas testavam. Será até onde que eu posso ir com ela? E esse testar eu ia me permitindo, quando eu via, eu estava sendo machucada ali. E não entendi essa frase. Então, foi muito tempo para mim entender sobre isso. Lid, muito bom ter trazido isso, que eu já faço um gancho aqui, por exemplo, para você que está passando, por exemplo, por um relacionamento abusivo, violência, tóxico, enfim, né? Que quando você escuta essa frase, você pensa isso. Poxa vida, mas eu não quero isso para mim, né? Mas por que isso está acontecendo com você? Porque aconteceu lá na sua infância. Só que você não teve a menor culpa do que aconteceu na sua infância. Ponto. Mas quando você tem clareza do que aconteceu e você está repetindo o padrão, você tem total responsabilidade hoje como adulta para quebrar esse padrão, para não permitir mais, porque aí sim é você que está permitindo. É você que está deixando aquilo novamente acontecer. Por isso que está importante a clareza. Eu tenho clareza daquilo que aconteceu. Está acontecendo de novo. Eu sou adulta. Lembra, se teu pai, tua mãe, seja lá teu cuidador, ele te negligenciou lá atrás, não espere que ele vá lhe dar amor agora que você é adulto. Porque agora, afinal de contas, eles estão vendo você como adulto. E eles não vão dar aquilo que eles não supriram lá na infância. Muito menos agora. Então, lá você não tinha culpa. Né? Então, lá você deixa a culpa para quem era a culpa. Né? Se desfaça disso. Não foi sua culpa. Então, muitas vezes a mulher passa por abuso e tudo e ela se sente culpada. Aquilo não foi culpa sua, você só era uma criança que deveria estar sendo protegida por um adulto que muitas vezes sem conhecimento ou muitas vezes mal intencionado não fez isso por você. Mas hoje não adianta você vir com essa postura de criança, você tem que então agora entender o que você está permitindo. Então, ter essas duas visões é tão importante, Lid. Só que quando a gente não tem conhecimento, clareza, a gente não consegue fazer essa conexão. Só que quem está nos assistindo e quem está escutando esse podcast hoje está conseguindo, de repente, fazer a primeira conexão. E papel e caneta na mão, né? Porque isso daqui não é podcast só de escutar. Não. E a outra coisa que eu queria trazer. Outro ponto, né? Outro ponto era, quando você disse que uma das crenças que você tinha era aquela, né? Você só incomoda, você é incomodativa, enfim, de incomodar. Muitas vezes passa pela cabeça da gente, porque a gente vai se repetindo frases, né? Eu até brinco aqui, coisas que meus pais falavam, hoje eles não estão mais próximos de mim todos os dias para falar, mas como aquilo ficou já fixado ali, eu acabo repetindo para mim até virar essa chavezinha aí, né? E muitas mulheres, com o intuito de não incomodar, acabam fazendo as coisas sozinhas, acabam agarrando o mundo e querendo ser as guerreiras que vão dominar o mundo e carregar todo mundo nas costas, e que hoje estão sobrecarregadas, estão cansadas, estão esgotadas por esse comportamento. Então, e às vezes é muito da questão, né, de às vezes a gente repete o padrão e às vezes a gente viu aquilo que acontece totalmente diferente. Entende? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Minha mãe, ela só estudou até a 4ª série, então ela sempre foi dona de casa, né? E ela sempre ajudou meu pai a botar dinheiro dentro de casa com as coisas que ela fazia. Né? Mas ela teve muito essa coisa de submissão né? E eu sempre olhei para aquilo e pensei, nunca vou querer fazer isso. Nunca vou querer ser submissa. Nunca vou querer ser igual a minha mãe. Né? Eu vou me virar, eu vou ser... E aí, o que acontece? Isso, não estou dizendo que é totalmente ruim, né? Você querer fazer o oposto. Mas muitas vezes você não honra aquilo, né? Aquilo que você tem que honrar da tua família, tua mãe, né? Você olha e julga, e você é menor que ela, você não pode julgar isso. E aí você quer fazer de tal forma tão diferente, né? Que aí muitas vezes você se sobrecarrega, aí você vai na sua energia masculina, aí você atrai homens com energia feminina, aí você se sobrecarrega, você tem dor na cervical, dor na cabeça, dor nas costas, tem aquele homem banana que não se responsabiliza por nada. Então, meu Deus, mais tema de podcast que Lid, sabe? Então, olha quanta coisa que a gente trouxe de informação aqui. Gente, sério. Faça um pix aí, porque a gente tá merecendo. Né?
Para nós manter o diamante, né, Daia? Manter o diamante, isso aí. Para brilhar, brilhar. Daí a gente já está com o horário avançado, né? Minha vontade é passar aqui, pegar o passo a passo, né? Eu sei que você tem um método que em 8 semanas as mulheres que foram machucadas por relacionamento recuperam seu brilho. Mas para quem está nos ouvindo, tem 3 dicas assim para elas já implementarem, né? Já fizeram as anotações da história, enfim. Então, 3 coisinhas ali para elas já colocarem em prática hoje mesmo. Tem. Quem me conhece sabe que eu não gosto muito das dicas. Não que eu não gosto das dicas, mas é assim, às vezes a coisa fica tão assim, só faça isso, como é que a pessoa vai fazer, né? Mas se você escutou o outro podcast e escutou esse aqui, você já tem um embasamento muito bom para começar. Sim. Então, a primeira, óbvio, autoconhecimento. É você fazer lá a sua listinha do que você passou, como você superou. E depois, cenas que aconteceram, coisas que aconteceram lá. Se você não lembra, coisas que hoje na vida adulta fazem você perder a cabeça, fazem você travar. Então, isso já meu Deus, isso vai abrir a mente, vai dar uma clareza, vai você entender os seus padrões. Só que você, assim, dá uma clareza enorme. Depois, começar a tornar a sua vida interessante. Sua vida é interessante? Caramba! Sua vida é interessante? Porque, de boa, quando as mulheres chegam machucadas no seu relacionamento, elas não conseguem se resgatar, elas perderam o brilho e tudo mais, eu começo a entender qual é a dinâmica da vida dessa pessoa. Porque eu também precisei resgatar muitas coisas e precisei fazer novas para tornar a minha vida interessante. Porque se a tua vida não é interessante, o que você vai fazer? Você vai começar a stalkear o ex, você vai começar a sofrer, você vai começar lá nas redes sociais, e se ele já tá tocando a vida dele e você não, você trava em tudo, né? Comparação, você né? tem que começar a fazer a sua vida ficar interessante. E uma dica que eu dou, que todo mundo dá, sabe? Mas que é surreal e para mim fez muita diferença, foi começar a fazer exercício físico. O exercício físico já traz hormônios do bem-estar, já faz você ficar melhor, aí você já fica gostosa também. Então, olha só quanta coisa legal, né? Eu acho que assim, quando a gente procrastina muito na nossa vida, quando a gente começa a fazer exercício físico, a gente começa a levar isso para todo o resto da nossa vida, né? Eu sei por mim mesma, eu era procrastinadora, não fazia exercício. Eu tenho que trazer essa história uma hora para vocês do porquê, e foi muito forte isso quando eu comecei a fazer. Mas tornar sua vida interessante é fazer coisas que tomem o teu tempo. Mas não só tranqueiro, tá, gente? Tem que ser coisas que façam você bem. Então, aí eu não gosto de fazer exercício. Eu também não gostava. Eu tinha horror de fazer exercício. Só que, gente, você é adulta agora. A tua criança é que não gosta de fazer exercício, tá ligado? A tua criança que não gosta de comer salada, coisas saudáveis, né? A criança que gosta de comer só chocolate. Mas você é adulto, então se é adulto, você vai fazer o que tem que ser feito. Então, você vai começar a fazer exercício. Você vai começar a tornar a tua vida interessante. Você vai começar a sair para lugares que você nunca saiu. Vai começar a conhecer gente que você nunca conheceu. Vai começar um projeto novo. Vai começar a experimentar coisas que você não experimentou. Eu tenho uma amiga minha que ela disse assim, quando você termina um relacionamento, sobra o quê? Sobra tempo, né? Porque o relacionamento você precisa dedicar tempo para aquela pessoa, enfim, tudo mais, sobra tempo. Para quê? Para você. E aí a questão de você se priorizar. E aí ela fala também uma coisa muito legal. Não é que é primeiro você, segundo você, terceiro você, né? Porque é egocêntrica. Mas é primeiro você. Tem que ser primeiro você, entende? Então, tornar essa vida interessante, você tem clareza das coisas que aconteceram nos seus padrões. Aí você começa a fazer coisas diferentes. Mas eu nunca fiz. Você tem que se permitir experimentar coisas diferentes. Aí você começa a tornar a sua vida interessante. Então, por exemplo, eu amo vinho. Todo mundo que me conhece sabe que eu amo vinho. Eu ganho vinho das pessoas, né? Por quê? Porque elas já sabem. Isso foi uma coisa que eu fui experimentando, que eu fui melhorando
no meu paladar, para hoje, quando eu estou assim, cansada depois de uma live, de atendimentos, de aulas, eu sinto no meu sofá aqui, que eu tô gravando aqui de casa hoje, né? Eu pego a minha taça de vinho e eu saboreio ela na minha companhia. Quando você começa a tornar sua vida interessante, inclusive você começa a gostar da sua companhia. Isso é maravilhoso. Gostar da sua companhia. Quem tem todas essas questões que você trouxe, Lídia, sabe, de carência e tudo mais, ela não consegue ficar sozinha. Ela odeia a própria companhia dela. Entende? Então, se você odeia a sua própria companhia, gente, né? Você precisa tornar a sua vida interessante para dizer, nossa, estou fazendo agora isso. Comecei a fazer dança, comecei a fazer yoga. Não gostei de yoga, mas gostei de dança. Aí vai de cada perfil também, né? Ah, mas comecei a ler um livro. Olha só, uma dica mais palpável para você tornar a sua vida interessante. O que você vê no Instagram que você acha super interessante na vida das outras pessoas? Começa a fazer isso. Você acha interessante a pessoa ser inteligente? Então começa a ler um livro, começa a ver série, não fica lá na novela, naquelas só notícia ruim. Muda o teu padrão, entende? E aí a pessoa dança tango. Nossa, que legal, eu sou apaixonada por tango, gente. É lindo, né? Eu quero dançar tango. Achei interessante, achei chique. Vou experimentar, entendeu? Então, se você não sabe o que fazer, começa a ver o que você acha interessante na vida das outras pessoas e começa a botar na tua para ver se encaixa. Ponto. E tu sabe, Daia, que a gente fala aqui de mulheres que foram machucadas pelo relacionamento para recuperar brilho, enfim. Mas pode ser que tenha mulheres que estão nos ouvindo que já estão no relacionamento. E essa dica que você falou vai deixar você muito mais interessante para o seu parceiro. Porque pensa, você passou um dia em casa, não fez nada produtivo, está se sentindo ruim por aquilo. O que você vai emanar quando ele chegar é uma energia baixa, aquela coisa meio tipo, ai, que saco, né? Enfim. Agora, você fez coisas interessantes, você vai ter assunto para conversar, você vai ter coisas novas para contar, enfim, aquilo vai te deixando mais interessante. E num relacionamento é muito importante você olhar para outra pessoa e admirar. Tipo, nossa, olha que orgulho, meu marido, minha esposa, minha namorada, enfim, minha parceira ali, tipo, faz isso, faz aquilo. Então, é algo muito, muito legal para sim ou sim você precisa implementar aí na sua vida. Com certeza, dentro do relacionamento é fundamental isso. Não importa se você é dona de casa, tá tudo bem, gente, você ser dona de casa, mas ser dona de casa e estar sempre atarefada e estar sempre não fazendo nada para você, faz a sua vida ser desinteressante para você. Se conversa, né? E aí às vezes eu falo, você tem que tornar a sua vida interessante também para tirar as bobagens da cabeça, porque a nossa cabeça, a mulher é assim, né? A gente é acelerada, quem não, né? E a gente precisa fazer algo prazeroso. E principalmente a questão de ter pessoas ao nosso lado, amigas, amigos, a gente precisa disso. A gente evolui nos relacionamentos, não é fora deles. A gente evolui nos relacionamentos. Então, se você está passando algo que está lhe machucando, saiba que você só vai evoluir por causa desse relacionamento nos próximos que virão. Senão você não iria evoluir. A gente é um ser relacional. Se a gente não se relaciona, a gente morre. Criança, se não tem afeto, carinho, atenção quando é criança, ela, inclusive, não se desenvolve. Lá no livro tem um caso muito bacana para quem ler esse livro, do quanto isso é real. Então, é fundamental. Então, olha só, para nós finalizar aqui, né, Lidia, eu já trouxe a questão de você fazer sua lista, entender sua história, os seus padrões, os seus gatilhos, né, tudo isso, você tornar a sua vida interessante. E a próxima é estar atenta aos sinais. Porque quando você começa a ter essa clareza que a gente trouxe aqui para vocês vão começar a estar atenta aos sinais das coisas que acontecem com vocês e dos relacionamentos de vocês. Porque o que acontece? Se eu não sou interessante, se eu não me conheço, se eu repito padrão, quando a pessoa faz algo que aquilo me machuca, eu não estou atenta aos sinais. Eu acho que, tudo bem, né? Quando você tem já esse nível aqui, você começa a ficar atento aos sinais. Opa, peraí, isso aqui não condiz com o que eu quero. Essa pessoa me deu um sinal de alerta.
E aí se você está no relacionamento, eu vou conversar com ela de forma assertiva, isso não me fez bem, isso me feriu, eu me senti dessa forma. Ou se você está conhecendo alguém, está indo para um novo relacionamento, você tem que estar atento aos sinais. As pessoas dão sinais, mas nós mulheres ficamos esperando que a pessoa dê 375 sinais para aí pensar que pode ser errado e falar com as outras pessoas para ser validada. Eu não quero isso aqui para mim. Eu não quero mulheres, homens, enfim, que estejam nos ouvindo, que sejam essas pessoas. Então, se você está aí se vitimizando e está aí, eu não sei se eu vou fazer isso, eu não sei. Não esteja aqui. Porque aqui a gente quer, você que está no estado bruto, tá tudo bem. Se você quer se lapidar, aqui vai ser o lugar, Lid. Com a gente vai ser o lugar. Se você quiser, a gente pega na tua mão e a gente vai fazer tudo por você. A gente não deixa você sozinha, entende? Olha a quantidade de conteúdo que a gente está trazendo aqui, entende? Então, é isso, sobre isso. Agora, se você ainda não entendeu, ainda não quer, tá tudo bem. Não precisa estar aqui. A gente quer pessoas que queiram. Porque a ação é tudo. E é isso que a gente vai ensinar você. Olha só, eu trouxe tarefa no outro podcast. Eu trouxe 3 dicas que são tarefas para vocês fazerem. Entende? E é simples. Não é difícil. Mas você faz. É aí que eu questiono os meus clientes, as minhas alunas. Tá, mas você fez isso aqui? Ai, não fiz. Então não adianta. Daia, meu Deus do céu, eu tô com a minha cabeça aqui explodindo. Não, dá uma olhada. Gente, deixa eu mostrar meu caderno aqui, ó, tá cheio de anotações. Que máximo! E, ó, Porque, fica um exemplo da Lid, para quem tá assistindo, para quem tá nos escutando. A Lid montou um caderno aqui cheio de anotações. Eu espero que também vocês façam aí, porque vai valer muito a pena. E é sobre isso, né? Eu aprendo muito aqui, né? Tem muitas coisas que me ajudam a relembrar, né? Coisas que estavam ali meio perdidas. Enfim, aproveito as chineladas para me lapidar também. Dai, eu quero agradecer muito a tua presença aqui no podcast. Foi sensacional. Traz muito conteúdo. E sempre são conteúdos muito bons, de fácil entendimento, coisas simples. E que sim, a gente pode implementar no nosso dia a dia, né? Como você falou ali da questão das dicas, que você não gosta de dar dicas, mas não é algo que vai mudar completamente a vida delas, mas já é um primeiro passo. Para elas se moverem aí, uma pequena lapidada aí, né? Porque às vezes as dicas, vocês pegam uma dica aqui, uma ali, e acham que não vai mudar a sua vida, né? Então, por isso, mas aqui as nossas dicas, elas são mais completas, né, Lídia? Elas são com mais conhecimento, mais informação, para você começar e não parar, porque é um processo constante. Eu estou num processo de evolução constante e tudo que eu aprendo eu vou trazendo aqui para vocês e vocês também vão ser assim. Então, para quem não começou, aqui é o lugar para começar. Exatamente. Daí alguns recados importantes. Então, o link do livro vai ficar aqui embaixo na descrição, se você quer conhecer um pouco mais sobre esse livro, que foi um divisor de águas aí na história da Daia, que fez ela resgatar o brilho dela. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações. Para quê, Lid? Por que isso é importante? Porque toda vez que a gente postar um conteúdo novo, você já vai receber a informação em primeira mão. Lembrando que além daqui do YouTube, a gente está nas plataformas de streaming, então Spotify, Deezer, enfim, né? A gente está... Ninguém segura mais, né? Ninguém segura mais o Pode Chinelar. Chineladas com lapidação. Isso aí. Gente, um grande beijo e até o nosso próximo episódio. Beijo! Tchau!